Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou o Amilcar do Nota Total e do Arshot e vamos começar aqui mais uma live para falar sobre um tema super importante que é a autorresponsabilidade. Eu vou chamar aqui agora as minhas colegas de trabalho e companheiras, a Ludmila Meirelles e a Silvânia, para colocá-las aqui. Só um instante. Deixa eu. E vamos aí começar essa live com esse tema super necessário para ser discutido. Olá, Lude, boa tarde. Olá, Silvânia, Oi, boa oi, tarde. oi. Boa Oi, oi, oi. tarde. Como Tudo bem com estão? vocês? Tudo Estamos ótimo. bem. Já ia falar para você ajustar que estava cortando aí sua testa. Pois é, percebi aqui agora, já fiz o ajuste. Ah, Assim eu vou não, tá ficar com vendo? carão, mas pelo menos eu fico inteiro. Ué, tá doido. Não pode de jeito nenhum ficar com o rosto cortado. Como assim? Pois é. Bom, eu estava falando com o pessoal que vamos falar sobre esse tema super importante, que é a autorresponsabilidade. E aí eu quero, antes de continuar, pedir a quem está nos assistindo, a audiência, que divulgue, mande o aviãozinho aí para os conhecidos. Essas minhas colegas também, por favor, aproveitem para mandar aí Sim. o aviãozinho e se colocar aí à disposição de nossa audiência para a gente poder começar a falar concretamente do assunto, né? Entrar nele propriamente. E nesse momento eu Exatamente. vou aproveitar para falar que essas lives fazem parte aí do nosso trabalho, divulgando aí as ações do Arshot enquanto uma instituição de desenvolvimento pessoal, de carreiras e acadêmico, que tem foco em atender as pessoas no direcionamento que elas precisam para a vida delas, a partir do momento que elas identificam dúvidas ou incertezas a respeito de caminhos e de tomada de decisões em qualquer um desses aspectos que eu citei, né? Seja na vida profissional, seja na vida acadêmica, às vezes até mesmo direcionamento na vida pessoal, se bem que nós não somos conselheiros pessoais, o nosso foco é mais essa realização pessoal diante dessa área que pode ser a área de trabalho, né? Uma escolha laboral, uma mudança de carreira, um ajuste, uma transição, ou mesmo o jovem que precisa se colocar no mercado de trabalho e que está em dúvida sobre o que seguir. E aí eu já começo, Exatamente. então, para falar assim, o quanto nós somos responsáveis por esse processo de tomada de decisão. E nesse sentido, a autorresponsabilidade é um tema fundamental, né? Ele é muito importante. Lude, o que você me diz sobre a autorresponsabilidade? Como é que você percebe esse tema quando você atende os seus clientes de coaching, quando você está lidando com profissionais que muitas vezes acabam atribuindo ao outro ou às circunstâncias a responsabilidade pela situação em que se encontram? Gente, boa tarde. Já mandei meus aviãozinhos aqui, né, chamando as pessoas. E vamos falar desse tema que, na verdade, eu acho bem desafiador. Bem mesmo. Então, vou começar aqui só conceituando aí o que é a autorresponsabilidade, né? Que é a certeza de que você é o responsável pela sua vida, por tudo que acontece na sua vida, você é responsável pelos seus resultados, né? O que você colhe, né? Do que você vem plantando, é... E ter essa clareza de que você não muda nada nem ninguém enquanto você não mudar a si mesmo, né? A autorresponsabilidade, eu falei que é um tema desafiador, porque quando esse conceito entrou na minha vida, inicialmente eu não queria aceitá-lo de jeito nenhum, né? Como assim que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida? Não aceito isso de jeito nenhum, mas por que essa
reação e por que essa atitude não autorresponsável, digamos assim, foi porque era muito mais fácil, né? Você ficar parado olhando para as coisas que acontecem na sua vida, deixando a vida passar, como diz Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu, né? Deixa a vida me Deixa a vida me levar, levar. vida leva eu. Então, assim, aquilo para mim, eu vou te falar que foi um tapa na minha cara, assim, que eu fiquei, para eu assimilar e aceitar isso, foi realmente um processo, né? Foi um pouco cada dia, porque essa coisa de que eu não fiz isso foi porque fulano não deixou ou fulano não quis, né? Eu não escolhi tal curso porque meu pai não queria, ou eu não fiz isso porque o meu marido não deixou. São realmente, infelizmente, a gente precisa ser verdadeiros e falar que você não quis mesmo, né? Não quis fazer, É, não quis tomar as rédeas da sua vida, não quis assumir a autorresponsabilidade, porque ela dá trabalho. É uma coisa que dá trabalho. Porque você falar, não, esse resultado meu não está bom o suficiente, porque a responsabilidade é minha, eu não fiz por onde, isso é uma coisa que muitas pessoas não querem aceitar, né? Isso aqui não deu certo porque eu não fui capaz de pedir uma ajuda, porque a gente não é obrigado a saber tudo de todas as áreas, né? Nem da nossa mesmo, a gente vai especializando em alguns pontos, né? E quando você não se vê ali suficientemente capaz de desenvolver aquilo, você vai pedir ajuda, até mesmo por isso que o Arshot está aí, né? Então, que Exato. sejamos responsáveis, porque autorresponsáveis, porque se você quer colher bons frutos, você precisa plantar boas sementes. Então, eu penso que esse assunto, ele é desafiador, mas ele é extremamente necessário para o seu sucesso estudantil, para o seu sucesso profissional, para o seu sucesso pessoal. E você vai perceber que à medida que você se torna uma pessoa muito mais autorresponsável, como que as coisas se tornam mais fáceis, né? Porque né? ficar colocando a responsabilidade no outro, né? Ficar ali com os braços cruzados e só olhando, é fácil por um lado, porque você fica na zona de conforto, mas se qualquer coisa da sua vida não sair como você tiver imaginando ou, né, queria que fosse de um jeito, mas não está sendo desse jeito, olhar para o outro e culpá-lo, né, ou responsabilizá-lo, e aí? Qual que é o papel, né, que você tem na sua própria vida, né? Ou se esse resultado não está bom, esse caminho que você está tomando na sua vida não está bom, o que você vai fazer para mudar isso? Né? E a primeira coisa é parando de responsabilizar os outros e sendo você mesmo responsável pela sua vida, pela condução, né? Pelo que você quer. Então eu penso que iniciar esse tema tocar um pouco na ferida de muitos, né? A Sil, que trabalhou É, anos e anos aí dentro desse do lado corporativo, ela pode muito bem analisar, né, o quanto que ela vê que as pessoas não são autorresponsáveis, né? é interessante conectar a questão da autorresponsabilidade pensando na novela, né? No Brasil é muito forte a questão da novela e sempre tem um ator principal, né? E os coadjuvantes. E aí, a autorresponsabilidade tem muito a ver com ser esse ator principal da minha vida, no caso, né? Que aí, no caso, a novela é a minha vida, a minha história. E eu quero ser o ator principal da minha história ou eu quero ser um coadjuvante? Né? Eu vou ser aquele ator secundário. Gente, estamos todos de nota total hoje, olha isso. Até eu trouxe caneca de nota total.
Nossa, então tá bombando. Sem combinar, sem combinar. Mas então, assim, conectar a autorresponsabilidade com o papel do ator principal da novela tem muito a ver com ser o protagonista da nossa vida, né? Então, quando eu assumo o papel de protagonista, eu vou tomar as decisões, às vezes para o bem, às vezes erradas, mas aí volta a responsabilidade de olhar e falar, tá, não deu certo, às vezes até sai melhor do que a gente imaginou, e que ótimo. Sim. Nessa hora, tá tudo bem, né? Tá todo mundo feliz, que bom, tudo deu certo, os coadjuvantes funcionaram muito bem, né? As outras pessoas ao meu redor, tudo fluiu muito bem. Mas geralmente a gente para achar ruim ou para reclamar quando esse coadjuvante não faz o meu resultado não sai como eu esperava, e aí eu preciso compartilhar esse resultado ruim com todo mundo, que aí não pode ser só comigo, né? Não pode dar errado só por minha causa. E nessa hora a gente começa a buscar os atores coadjuvantes para falar, não, porque foi meu pai, minha mãe, meu namorado, meu chefe, meu vizinho, né? E na empresa foi o RH, né? Eu de RH já escutei quantas vezes isso, né? A liderança que fala que é questão, porque o RH não fez o papel dele, e o RH vai buscar, porque o diretor de finanças não liberou a verba, e por aí a coisa vai rodando, né? A gente está sempre querendo compartilhar aí, tem o que é fato, né? Mas tem o que não pode ser só comigo, né? E aí a grande virada é olhar para isso e falar, tá, não deu certo, não saiu como eu esperava, qual que é o meu papel principal, né, de ator principal nessa novela? O que eu poderia ter feito diferente e o que eu posso fazer diferente na próxima cena? Porque a tendência é que a gente lá na frente seja de novo chamado a reorganizar e fazer de forma diferente o que a gente fez anteriormente não deu certo, né? Então, acho que fazer essa analogia com a novela, com o ator principal, com os atores coadjuvantes, tem muito a ver. A gente sempre espera que o ator principal tome a frente, vá lá e faça aquela solução, né? Que ele tenha uma ideia sensacional. E aí, a gente precisa olhar para a gente como esse ator principal e pensar, eu vou ter uma solução bacana, eu vou buscar ajuda quando eu precisar, né? Eu sou o ator principal da novela da minha vida, né? E essa novela é real. Não tem como ensaiar para poder refazer a cena, ela está acontecendo em tempo real no palco, né? E como que eu estou atuando nesse papel principal? E se eu tenho dúvidas, se eu tenho dificuldades, como que eu vou fazer ou buscar ajuda para que eu consiga desempenhar o meu papel da maneira como eu penso que deveria estar, né? Usando as minhas habilidades, as minhas competências, o meu conhecimento, o meu preparo, né? Se eu não me sinto preparada, vou me preparar, vou fazer um curso, vou fazer uma formação, vou fazer uma certificação, vou buscar conhecimento. O que eu preciso de suporte, né? Vou buscar uma terapia, se a questão é emocional, né, psicológica. Vou buscar um professor para poder ficar mais afiado naquela matéria, naquele conteúdo e me sair melhor na prova. Que tipo de ajuda eu preciso, né? Que tipo de suporte para que eu faça o meu papel 100%, né? Então, acho que, principalmente quando a coisa não dá certo, a gente tem que ficar atento, né? Eu vou aproveitar para falar de como a gente na escola vê muito isso, né? Eu acho que a educação, infelizmente, ela não contribui mesmo para a autonomia. A Annelise fez esse comentário, né? A escola não contribui para essa autonomia e responsabilidade pessoal. Isso também interfere no autoconhecimento. E ela aproveitou a fala da Silvana e disse, né? Ninguém nasceu para coadjuvante. Eu concordo com ela em todos os aspectos, porque ninguém vai fazer a prova por mim. Ninguém vai entregar o trabalho por mim. Então, eu tenho que assumir as rédeas e a responsabilidade e levar isso adiante. E, embora o termo responsabilidade já implique em você assumir aquela responsabilidade, aquele compromisso, mas eu acho que a autorresponsabilidade é um termo que vem com muita força nesse mundo contemporâneo, trazendo aquilo que é realmente meu e aquilo que é para mim. Porque não é simplesmente a responsabilidade por fazer algo para o outro, mas é assumir a responsabilidade de conduzir a minha própria vida, seja em que campo for, e de fazer com que isso dê certo.
né? Eu costumo sempre dizer assim, que a gente não faz alguma coisa para dar errado, né? Pode eventualmente acontecer, mas todo mundo segue um caminho para ele dar certo. E o dar certo também é uma expressão que precisa ser relativizada, porque às vezes quando você não atinge aquele objetivo, mas você conseguiu ter aprendizado, ter conhecimento, ter experiências, você também deu certo. Você só não chegou naquele objetivo principal, aquele objetivo que era a meta inicial. E isso também tem que ser dito porque não é uma questão de abrir mão da autorresponsabilidade, mas é uma questão de você conseguir ver os ganhos ao longo do processo. Porque cada degrau que uma pessoa sobe, cada etapa que uma pessoa vence, é com certeza uma vitória que tem que ser conquistada e que tem que ser aprendida, né? Tem que ser vista como um ganho, porque senão você também nunca chega ao seu objetivo final. Se você vai queimando etapas, vai pulando ali os aprendizados, não adianta. É como uma pessoa que põe o nome no trabalho o tempo todo e chega no final do ano, tem que fazer uma prova sozinho. Ela não vai conseguir ter resultado, porque ela tem a pontuação, mas ela não tem o aprendizado. Então, eu acho que passa muito por esse caminho, né? De você ter a certeza de que está fazendo aquilo para o seu crescimento, para o seu aprendizado, que aquilo que você leva consigo, ninguém vai tirar de você, você está carregando todas essas experiências para a sua vida, e a autorresponsabilidade, ela leva a isso, a ter essa noção, até porque você para de criar uma relação de dependência com o mundo, né? Porque o outro é que é o culpado, o barulho da sala do lado que não deixou fazer prova, foi a conversinha do lado que não me deixou fazer um trabalho. Se você começa a colocar no exterior tudo aquilo que é uma responsabilidade, que na verdade é sua, você que tem que aprender a lidar com isso tudo. Você não vai ter as condições ideais sempre para fazer tudo o que quer. Ninguém nunca tem. Então é preciso lidar com isso de uma maneira madura, para que você seja mesmo o protagonista da sua própria história de vida e consiga levar adiante sem ter que ficar distribuindo a responsabilidade que na verdade é sua, né? Vou só aproveitar para dar um exemplo. Eu participei de um programa de mentoria recente pelo IVG. E a Edna, que é a grande mentora do programa, né, a grande criadora desse programa de mentoria, ela usa uma expressão muito interessante, né, com as mentoradas, que é um programa direcionado para mulheres, e ela fala que nós precisamos ter a caneta na mão. Que a partir do momento que ela pegou a caneta na mão dela, das decisões que ela queria fazer, lá no histórico, né, dos processos, de quando ela decidiu criar esse programa de mentoria, que ela já tinha se afastado da vida corporativa dela, mas queria continuar produtiva e fazer um processo de empoderamento, né, das mulheres. Ela falou, quando eu peguei a caneta, e ela tem uma caneta que ela anda com essa caneta, e algumas atividades da mentoria, ela fala, traga a sua caneta. Porque a caneta representa, fui eu assinei, é o meu nome que está ali, né? É a minha marca. E aí você pode considerar essa caneta como várias metáforas, né? É a minha decisão, é a minha escolha, é o meu querer, né? A maneira como eu vou conduzir aquela situação, enfim. Aí metáforas abertas, né? Possibilidades. Mas me lembrei agora que eu estou com a minha caneta aqui na minha frente, e aí lembrei dela falando da caneta nesse sentido, né? Que é a autorresponsabilidade. Então, a caneta está comigo ou a caneta está com o meu coleguinha do lado e eu estou deixando ele assinar o trabalho para mim e depois, quando eu precisar, de fato, quando eu tiver com a caneta na mão, eu vou conseguir, eu vou estar seguro das coisas que eu preciso fazer ou naquela hora, às vezes, o coleguinha não vai estar do meu lado, né? Às vezes a gente muitas vezes nós somos sozinhos para tomar determinadas decisões, eu posso compartilhar, eu posso ouvir, posso pedir opinião, mas no final a decisão é minha, né? E a felicidade ou as dificuldades que vão vir dessa decisão, eu vou ter que fazer gestão disso, né? De alguma forma. Então, acho que outra metáfora também, além do ator principal da novela, é ter a caneta na mão, nesse sentido de tomar as suas escolhas, né? E se responsabilizar por elas, né?
e pelo que vem junto com essa responsabilidade, né? Entrando aqui numa visão mais ampla da coisa, você olhar para a sua vida e olhar para todas as áreas da sua vida, você perceber aquelas áreas que você tem mais dificuldade ou aquelas áreas que você não está alcançando o sucesso que você gostaria, você pode ter a certeza que você não está sendo autorresponsável ali. Né? Quando você é autorresponsável, você tem aquele, né, como a gente está falando aqui, o comando do barco da sua vida. Você vai direcionar, né, esse leme aí para onde você vê que você vai conseguir ter um desempenho melhor, o que você vai fazer, mesmo que, né, os ventos estejam aí forte, mas você vai conseguir contornar qualquer obstáculo, porque você está no comando. Não é o outro, né? Não é o outro que está no comando da sua vida. Então, você pode ter certeza, ao olhar os pilares da sua vida, onde você se dá uma nota baixa, o que você pode fazer para melhorar essa nota? O primeiro passo já é ser autorresponsável e entender que você não está desempenhando bem naquele pilar, não é por conta do seu marido, da sua esposa, do seu chefe, do seu professor ou de quem quer que seja, né? É você que tem que pegar essa rédea e fazer o que eu posso melhorar, né? Ou o que eu estou deixando de fazer para não estar alcançando um resultado positivo nessa área da minha vida. Sim. Sim, com certeza. Quer comentar isso, Silvânia? Não, pode seguir, pode falar. Eu vou, então, aproveitar aqui para não só agradecer todos que estão presentes, né, mas principalmente aqui no momento a Annelise, que tem participado aqui com alguns comentários. Ela fala assim, que isso passa por uma questão até mesmo moral e ética, valores que têm se perdido. Os meios sociais contribuem para o deslumbre de que nem tudo na vida é fácil, os valores vêm fáceis, o trabalho é grande. E ela depois ainda completa dizendo que... Peraí, eu perdi aqui. Deixa eu achar. Para que a autorresponsabilidade volte-se para o alto. É isso mesmo, Annelise. Assim, os valores, eles são, na verdade, uma construção cultural e social e que a gente tem que avaliar quais são os que ficam, quais são os que vão. Eu acho que muitos deles são estáveis, né? São aqueles que existiam no passado e que continuam prevalecendo até hoje, são importantes para manter a sociedade bem organizada e bem equilibrada. Muitos também têm que ir embora. Eu acho que quando falamos desse momento de empoderamento feminino ou de outros valores como esse que vem ganhado mais força recentemente, o que nós estamos fazendo é atualizando essa percepção da sociedade, que na época, né, se a gente for pensar em moral e ética, que na época dos gregos era muito mais patriarcal, hoje vem se tornando cada vez mais equilibrada, né? E junto com isso, acredito que essa autorresponsabilidade que se torna mesmo ela tem a ver com esse processo de nós olharmos para dentro de nós e nos reconhecermos e nos conhecermos profundamente. Porque uma coisa é eu me conheço e a outra coisa é eu reconheço quem eu sou nesse meio social. E quando você consegue ter essas duas percepções, você consegue estar mais integrado com o coletivo e com o seu próprio propósito de vida, que é uma coisa que nós do Ashort sempre trabalhamos, que é um dos nossos valores importantes. É você estar em sintonia com aquilo que você é e com aquilo que você acredita que é, né? Isso não impede que você mude, né? Eu acho que muitas vezes
o português, quando ele tem um verbo ser e um verbo estar, ele cria uma certa complicação, e que quando a gente olha para determinadas línguas, né, como o inglês, que tem o to be, significa as duas coisas, ele facilita um pouco esse entendimento, porque você está numa condição hoje que não necessariamente tem que ser eterna. Não é porque você se formou numa coisa que você não pode transitar de carreira e brilhar em outro caminho. Então é importante que a gente tenha essa percepção e que a gente tenha a autorresponsabilidade como um pilar forte para entender que transitar significa mudar trajetória, significa enfrentar obstáculos e significa uma realização. E você tem que lidar com tudo isso de uma maneira responsável. Não adianta falar assim, não deu certo, a culpa é do outro. Né? Não funciona bem assim. E aí a autorresponsabilidade, juntamente com o autoconhecimento, juntamente com todos esses outros valores que nós do Arshot falamos nas nossas lives, sempre eles acabam sendo muito importantes nesse momento. Né? Deixa aí agora as meninas falarem um pouco, né, se elas concordam com isso, se estamos assim bem alinhados, é isso mesmo, né? É isso. E acho que uma coisa importante para dizer é que o preparo ele é importante, né? As pessoas podem e devem se preparar, né? Então, a frase do se está com medo, vai com medo mesmo, mais ou menos, né? Assim, leva o medo, trabalha esse medo, mas se prepara, né? Porque não vai resolver isso só com a cara e com a coragem, né? As pessoas precisam se preparar cada vez mais para essas mudanças de vida, de carreira, de posicionamento, né? E tá tudo certo mudar, a gente está aqui para isso mesmo, para evoluir, né? A própria maturidade nos traz essas possibilidades de mudança. E a maturidade não tem nada a ver com a idade, né? Tem pessoas muito jovens e muito maduras, ou muito com uma idade já até avançada, mas tem a maturidade e essa autoconsciência para fazer as mudanças e as transformações, né? Então, essa maturidade de ver o que eu quero para a minha vida, como que eu posso fazer com que isso dê certo, né? Como que esse planejamento aconteça e concretize. E o que é o meu dessa história? Quem sou eu na fila do pão? Né? Quem sou eu na fila do pão? O que eu estou fazendo aqui para poder chegar lá no balcão e encontrar esse pão quentinho da maneira que eu quero, né? Saborear. Então, acho que acho importante dizer a questão do preparo. E se preparar é fazer planejamento, é fazer uma estrutura, é pisar dentro, né? Porque a gente, com todo esse planejamento e programação, as coisas já podem sair do lugar. E se a gente estiver preparado, a gente tem mais segurança para seguir naquela linha. Se não tem preparo nenhum, é muito mais fácil voltar para a zona de conforto, né? O teste, né, dos ratinhos lá que tomam um choque e voltam para o lugar. Por quê? Ele não está acostumado com aquele ambiente novo. E a tendência, quando a gente faz um movimento de mudança, seja ele qual for, a gente já está lidando de cara com um ambiente novo, com outras situações, com a nossa ansiedade, o nosso medo, né? Porque o medo vem falando, opa, você não conhece esse ambiente, isso é novo para você, tem certeza? E se eu tenho um preparo, se eu me preparei para isso, eu me fortaleci, tenho conhecimento das minhas habilidades, competências e tudo que eu posso fazer, e até essa preparação passa por conhecer as dificuldades que eu vou encontrar, porque a gente consegue prever algumas. Nem tudo é tão desconhecido. Dá para olhar para frente e pensar o que eu posso encontrar de dificuldade, de resistência e nos preparar para isso. Isso é autorresponsabilidade também. Isso é ser responsável comigo, com as escolhas que eu estou fazendo, para que meu plano dê certo, né? Então, esse preparo, né, essa organização, esse planejamento, ele faz parte para que o nosso projeto de vida dê certo, né? E que a gente chegue lá no final como aquele ator principal que, uau, tudo deu certo, casou com a mocinha, ficou milionário, todas as coisas maravilhosas aconteceram com ele, né? Mas, geralmente, esse ator principal passa por muitos perrengues na novela, que não é diferente da nossa vida real. E ele vai encontrando ali os aliados ao longo do caminho, né? Então, essa preparação, esse esquenta aí ao longo do caminho, ele é importante com certeza, né? Aí a Nelise traz aqui que excelente autoconhecimento é o primeiro passo para o projeto de vida. É isso,
Não dá para ir só com a cara e com a coragem, eu estou com medo, vou com medo mesmo, sem fazer uma prévia, né? A gente precisa ser responsável nisso, inclusive, porque junto conosco, às vezes, estão outras pessoas, né? Então, tem uma família que está junto, filhos, amigos, enfim, uma expectativa, que não é que eu tenho que atender a expectativa das outras pessoas. Mas até para eu defender as minhas escolhas, eu preciso ser, né, essa pessoa aí responsável pelas escolhas que eu estou fazendo, né? Completa, Lud. Não, eu quero entrar nas características, né, da autorresponsabilidade, que também é um complemento para tudo isso que você falou, que é essa questão dessa visão otimista, de sentimentos positivos em relação ao que você está fazendo, mas não é uma coisa de você cruzar os braços e ficar olhando para o teto e falando vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e você sentado sem você fazer nada. Então, a partir do momento que você tem essa noção e você tem claro o conceito da autorresponsabilidade na sua vida e nas suas ações diariamente, o dar errado é uma coisa que não existe, eu acho, assim, na minha visão. É uma coisa que você fala assim, isso não saiu exatamente como eu estava pensando ou planejando, mas qual é o aprendizado que eu tiro disso daí, né? Eu penso que ou dá certo ou você aprende, né? A questão, eu não vejo muito as coisas darem errado. Quando você não é autorresponsável, você sim acha que tudo está dando errado porque você tem alguém para colocar essa culpa, né? Então, isso aí não deu errado porque tem uma pessoa ali, algo ou alguém que você vai apontar o dedo. Então, quando Você você empurra, né? você empurra. Então, essa visão otimista, essa motivação, né, você ter pensamentos bons e você ter sonhos, você acreditar nisso e se planejar para conquistar, né? Faz parte de características aí da autorresponsabilidade, porque realmente é uma visão. Você precisa ter uma visão positiva daquilo que você faz, mas sem. Não quer dizer que você vai ter uma visão positiva, mas sem uma visão que você está alienado naquela situação. Não é isso. Mas que você sabe que você dá conta do recado. Tipo, não saiu exatamente do jeito que eu estava esperando, mas eu vou fazer uns ajustes, vou voltar, né, para o caminho aqui e o negócio vai dar certo e eu vou realizar, né? E às vezes esse desvio aí ou essa pedra no meio do caminho vai servir para te mostrar alguma situação que você, né, não estava aí pensando nessa possibilidade e que vai só agregar no final das contas. Então, essa visão de autorresponsabilidade traz isso, né? E eu acho que fica, inclusive, vou até citar um exemplo pessoal, né, que não tem a ver com essa direção nem acadêmica, nem do lado aí profissional, mas que aconteceu de autorresponsabilidade comigo. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu tinha marcado um horário com ela e eu li rápido a mensagem e eu achei que a pessoa queria desmarcar o horário, vamos supor que era quarta-feira, 3 horas, eu tinha entendido que era na própria quarta, 1 hora da tarde. E aí eu respondi para rapidamente a pessoa que eu poderia e depois fiquei com aquele negócio dentro de mim. Só à noite que eu consegui sentar e eu falei, gente, deixa eu ler essa mensagem dessa pessoa de novo. E aí que eu fui ver, não, ela não queria que eu remarcasse para o mesmo de 1 hora da tarde. Ela queria que eu tivesse marcado o dia anterior, 1 hora da tarde. E esse dia eu realmente não podia. E, na verdade, como eu já tinha falado que podia, eu perdi o meu horário, né? Daquela quarta-feira às 3 horas da tarde. Ela que perguntou se eu podia na terça, 1 hora da tarde. Mas eu fiquei com uma raiva, nossa, porque eu falei
perdi, eu já tinha um horário, era só eu ter falado que não, mas na minha pressa de querer responder. Então você vê como que a autorresponsabilidade ela é nos detalhes. Porque depois eu falei assim, gente, mas eu que respondi, né? A pessoa ela fez uma pergunta, mas quem respondeu fui eu. Né? Se eu tivesse falado assim, não, não posso, meu horário ia estar lá. E foi muito engraçada essa situação, porque eu olhei para ela, num primeiro momento eu fiquei meio chateada, porque realmente eu tinha perdido o horário por causa da minha fala, da minha resposta. E quando eu assumi a minha autorresponsabilidade, falei assim, semana que vem eu marco outro dia. E aí vocês acreditam que na quarta-feira cedo ela tinha me mandado ela me mandou uma mensagem perguntando se não podia ser na quarta mesmo, 1 hora, que era o horário que eu tinha entendido. Desmarcou uma pessoa e ela me encaixou. Então, se eu tivesse ali ficado gastando energia e lutado com aquilo, né, às vezes eu não teria, com tanta coisa ruim e negatividade, eu não teria conseguido essa remarcação realmente no dia e horário que eu tinha pensado, entendeu? E então eu não perdi a sessão e fui. Então, é importante a autorresponsabilidade, sim, e ela é importante nos detalhes, nos detalhes. Então, nos pequenos detalhes, você fala assim, nossa, é culpa do fulano. Não, gente, pensa bem, olha para si, olha para o que você está falando e fazendo e pensando e traga a autorresponsabilidade, né? Realmente para a sua vida diariamente. Pois é. Eu vou aproveitar para falar. A Annelise está dizendo assim que quando estamos preparados, o erro torna-se produtivo e motivador. A gente, claro, como seres humanos, vivemos aquele ímpeto da insatisfação, da frustração. Eu acho que isso é natural, né? Mas administrar isso e tornar isso um combustível para nos levar adiante faz parte desse processo, inclusive desse processo do nosso autoconhecimento, para a gente poder lidar de uma maneira mais equilibrada com todas as adversidades. Então, isso é importante. E aí ela faz um outro comentário que eu vou ler. Ela fala assim, Taleb coloca a questão da antifragilidade para vivermos no mundo bunny. Fundamental esse conceito. Annelise, eu vou me permitir falar pelas meninas e dizer que nós não vamos entrar nisso agora, porque daria uma outra live. A gente não tem como fazer isso agora. Eu mas até anotei eu curti... aqui, só para contar. Anotei esse tema que a gente precisa falar do mundo bunny. Pois é, então ótimo, a Silvânia já fez isso, porque nós vamos ficar assim, com esse seu comentário como um ponto de partida aí, como uma provocação para uma próxima live, mas eu não vou entrar nisso agora, eu não vou comentar absolutamente nada, porque realmente não dá tempo, não tem condição, e eu prefiro assumir isso assim, publicamente de uma vez, um tema ótimo. Porque é melhor. E aí agora eu queria fazer uma provocação também para as meninas, né? Nada que não esteja em condição de fazer, mas assim, quando a gente pensa no comando desse leme, né, do barco aí da nossa vida, quando a gente pensa aí, né, nesse volante ou para guiar o carro e seguir adiante, a grande questão é quais são os componentes que envolvem esse processo e quais dicas vocês dariam para a gente poder lidar com isso, né? Então, assim, é bem pensando um pouco, né? Características mais comuns, dicas para a gente ser um pouco mais rápido, mais direto nessa parte da fala. Eu vou gentilmente deixar vocês comentarem primeiro, eu deixo para fazer os meus comentários no final, até porque aí a gente já dá um jeito de caminhar para o encerramento da live. Lembrando que, primeiro, esse assunto é um assunto extenso e profundo. A gente não tem como adotar ou abarcar tudo aqui. A gente faz apenas, né, uma menção e lidamos com o que é possível. Segundo, pode se tornar tema de uma próxima live e a gente aprofundar em mais algum ponto, se for demandado aí pelos participantes. Além disso, o Arshot, na condição de um lugar
que trabalha com desenvolvimento pessoal, de carreiras, acadêmico, vai fazer esse tipo de trabalho de aprofundamento e direcionamento de maneira muito individualizada, muito subjetiva, porque cada um tem o seu processo, e o nosso trabalho aqui é um trabalho realmente para atender as demandas específicas. Então, isso aqui não é uma coisa meio fast food, não. É uma coisa bem, né, um trabalho bastante direcionado para atender com a devida qualidade e atenção todos aqueles que nos procuram. E dito isso, vamos lá, né? Quem de vocês começa a falar? Pode ir, Sil. Vou começar então, vou puxar a fila. Acho que é importante que a gente falar de autorresponsabilidade é falar de emoção, né? Porque quando dá muito certo, eba, quando dá errado, a culpa é de qualquer um menos minha, e ó céus, ó vida, ó azar, né? Então, acho que primeiro é ter percepção dessas emoções e olhar para elas e ver o que eu estou sentindo, né? Quando dá certo, o que eu estou sentindo quando funciona e o que eu sinto quando não funciona, né? Então, perceber essas emoções, somos humanos, não, aí já dá um alívio pra caramba, né? Ninguém vai acertar o tempo inteiro e errar o tempo todo. Nós oscilamos aí entre erros, acertos, e o importante é que tenha aprendizado, tanto de um lado quanto do outro, né? Aprender, quando dá certo, a gente também já sai ali com muitas coisas aprendidas, né? E até para continuar aplicando, porque se deu certo, eu posso aplicar em outros momentos, né? Então, acho que primeiro identificar essas emoções, perceber que emoções são essas que permeiam o nosso dia, a nossa vida, e fazer o gerenciamento disso, né? Que não adianta só perceber as emoções e deixá-las soltas, né? Então, gerenciar, saber de maneira madura lidar com essas emoções, aceitar a frustração quando acontece, né? Ficar chateado, ficar bravo, entender de onde, que gatilho foi esse, o que disparou, né? Esse tipo de sentimento, porque aí sim a gente entra no autoconhecimento, né? Quando eu paro para observar e aprofundar nessas emoções, entender o que está se passando comigo, e até às vezes ajudar o outro a fazer esse exercício de reflexão, aí sim eu saio dali com um aprendizado para poder fazer diferente da próxima vez. Beijo, Estela, querida. E acho que também uma outra coisa importante é parar de se vitimizar, né? Então, quando a gente vai lá para a cadeira da vítima, já deu errado ali, já perdi o jogo, então saia dessa cadeira, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, gerencia essas emoções, olha aí para esse lugar da vítima, sai dele, porque não é o nosso lugar, definitivamente, né? O herói da novela lá, que eu comecei falando no início da live, não é vítima. Ele pode chorar um dia, ficar bravo, irritado, mas no dia seguinte, no próximo capítulo da novela, ele já está cheio de outras possibilidades, já cheio de coragem para seguir em frente, né? Então, pare de se vitimizar, né? E sendo honesto, identificar aí o que não fluiu, o que eu posso fazer melhor. E como uma fortaleza para a vítima, é reconhecer quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, o que eu sei fazer bem, né? O que eu domino de conhecimento, porque só quando a gente faz essa listinha ali, se você lista lá 3, 5 coisas que eu sei fazer muito bem, habilidades que eu tenho muito forte, eu te dá um gasto. E se a gente estiver numa baixa muito grande, pede para alguém que você confia e fala assim, me fala 3 coisas que eu faço muito bem, 3 habilidades que você reconhece que eu tenha, 3 características positivas. E é muito bacana receber esses feedbacks, porque geralmente vem coisas que a gente nem pensa que tenha e que o outro percebe em mim. Então, se ele vê em mim, é porque eu tenho mesmo de sobra e posso começar a usar aí essas habilidades, né? E fazer as mudanças a partir desse combustível. Então, receber esse combustível no momento da baixa, na alta também, né? É bom quando a gente está feliz e realizado e ainda vem outras informações positivas. Então, esses são alguns pontos aí que eu deixo e a Lud vai trazer mais alguns também. Eu acho que voltando aqui, nós falamos e a gente sempre volta no autoconhecimento, né? É uma coisa que não tem jeito. Verdade. Então, assim, eu acho que é o start, né? Tudo começa pelo autoconhecimento, porque se você não se conhece, você nem vai se achar, né? Saber se você é autorresponsável ou não, né?
já tá tudo certo. Você vai olhar e vai falar assim, não, é assim, assim, e não vai ter essa clareza. Então, o autoconhecimento, ele é importantíssimo. E o autoconhecimento, gente, ele é uma coisa que você decide mergulhar nele, mas você sabe o dia que você começou, mas não tem fim, tá? Ele é É, diário e para sempre, porque todos os dias você descobre alguma coisa sobre você mesmo, porque o que a gente vê normalmente é só a ponta do iceberg, né? O que está para baixo sim. desse iceberg vem com toda a nossa experiência de vida, nossa história. Então, o autoconhecimento ele é importantíssimo porque você vai saber de onde vêm suas escolhas, as suas decisões, né? Por que você age daquele jeito em determinadas situações. Então, ele é fundamental. Outra questão importante que eu vou trazer é parar de reclamar, né? Uma pessoa que ela não é autorresponsável, ela reclama, e ela reclama da situação que deu errada, ela reclama do outro, ela reclama da alta do dólar, ela reclama de tudo. E para quem não sabe, né, clamar é você pedir, né? Então, reclamar é você pedir mais do mesmo. Então, eu nunca vi ninguém reclamando que conseguiu o que quer. Né? Então, você ficar atento no reclamar é que você está pedindo mais do mesmo. Então, ao invés de você olhar para a situação e ficar achando essa situação péssima, horrível e que ela está assim, ela está assada, o que você pode fazer para você mudar essa situação ou o que você, com quem você precisa conversar, ou que ajuda você precisa para poder resolver isso? E sem contar que a pessoa que fica reclamando o tempo todo, ela não é uma pessoa agradável, né? Não é uma É, pessoa que o outro queira estar por perto, né? Então levanta e sim. faz, né? Vai lá e faz. E eu penso que a mudança ela começa por aí. Eu falo até, eu recebi dois amigos aqui em casa no sábado e eu falei, gente, o processo ele precisa ser vivido e você precisa entender que você dá um passo de cada vez, você sobe um degrau de cada vez, né? Já foi falado disso aqui na live, mas quando você quer saltar, né, muitas fases, quer buscar um caminho que seja ali mais fácil, a vida faz você realmente voltar para dar esses passos que você não deu anteriormente. Então, entenda Uhum. que a mudança igual eu falo, a lagarta, ela vira uma borboleta, ela precisa passar por um processo, mas a borboleta não é uma lagarta mais assim melhorada, digamos assim, não. A borboleta é um outro ser, né? É um ser que voa, a lagarta ela rasteja. Então, É, para você passar por um é. processo e para você sair de uma pessoa que não é autorresponsável, que culpa todos e que você, para ser uma pessoa autorresponsável, você precisa realmente ser um novo ser na questão de ter um novo olhar para a sua vida, para as suas ações, para as suas escolhas, ter um novo olhar para você mesmo, né? Que eu já falei, mergulhar no autoconhecimento. Então, é por aí a autorresponsabilidade. Bom, então eu acho que é importante que as pessoas pensem que é preciso agir, né? A ação vai conduzir ao enfrentamento do medo, enfrentamento da adversidade e enfrentamento do desconhecido. Porque quando falamos aí numa mudança de carreira, numa escolha profissional, numa escolha acadêmica, nós estamos falando realmente de mudança. De uma mudança que é agir e é enfrentar aquilo, né? E para fazer isso é preciso ter, como a Silvânia e a Lud já falaram, né? Planejamento, organização e foco. Porque se você não tem foco, você não vai atingir esse objetivo. E o foco não impede que você tenha os ganhos ao longo do processo, né? Como eu disse, cada pequena conquista, cada pequena vitória, cada passo que é dado é uma vitória, tem que ser vista e reconhecida para que você tenha força e se
retroalimente para continuar na caminhada. E assim a gente consegue ter não apenas autorresponsabilidade, mas a gente evita aquela coisa chata de procurar culpado o tempo todo, né? O mundo é culpado, o chefe é culpado, o namorado é culpado, todo mundo é culpado, né? Menos eu. Todo mundo é responsável, menos eu. Então, né, eu tenho que assumir. E para eu assumir essa responsabilidade e, sobretudo, a autorresponsabilidade, eu preciso reprogramar meu mindset, eu preciso repensar como é essa minha relação com os meus objetivos, identificar quais são realmente os meus interesses. Aí entra mais uma vez o autoconhecimento, porque é assim que a gente consegue redirecionar e chegar a alcançar esse resultado. Porque não basta redirecionar. Redirecionar qualquer um redireciona. Qualquer um fala, vou deixar de ser uma coisa e vou ser outra. Mas conseguir falar, eu quero chegar a esse objetivo. Então eu vou ter que mudar a trajetória, eu tenho que planejar, me organizar para chegar lá. Eu tenho que ir identificando cada uma das etapas, né? E de preferência fazer isso num momento de planejamento, um momento prévio, para que ao longo do percurso, com as adversidades do momento, que são inevitáveis, porque a gente tem que entender isso, né? Por maior que seja o planejamento, né, é como uma viagem. Eu planejei a viagem inteira, mas o pneu furou. Isso não estava no planejamento. Significa que eu vou atrasar a viagem mais meia hora, porque eu tenho que trocar o pneu. E isso não vai tornar a viagem nem melhor e nem pior, vai simplesmente ser um aspecto a ser enfrentado. Então, isso é fundamental e essa mudança tem que ser uma mudança realmente no nosso íntimo, né? Uma mudança realmente significativa de repensar, de buscar enxergar esse pneu furado, digamos assim, como uma oportunidade de olhar a paisagem. Porque às vezes é justamente esse o momento que eu tenho de olhar a paisagem, de respirar fundo e falar assim, eu fico aqui dirigindo, prestando atenção no trânsito e não consigo nem olhar para o lado. Então, às vezes é olhar para isso como uma oportunidade, não como um problema, né? E eu acho que esse é o poder que a gente tem, de conseguir mudar mindset, mudar maneira de encarar as adversidades, assumir a autorresponsabilidade por todas as ações e por todas as inações, porque às vezes, quando a nossa vida fica estagnada, ou quando a gente olha para um determinado ponto e acha que fracassou, isso na verdade é a maneira de ver aquela realidade, não significa que seja exatamente aquilo. E que a gente precisa agir para poder mudar e para poder transformar essa realidade. Então eu queria deixar esse aí como recado. Acho que nós cumprimos bem aí o nosso objetivo desse momento. Agradeço a todos pela audiência, todos que puderam participar, que de alguma maneira nos acompanharam, todos aqueles que chegaram até aqui, mesmo depois da live, né, que assistiram apenas a gravação. Muito obrigado e que vocês repassem esse conteúdo, se acreditam que ele é importante e interessante para alguém. Divulguem aí o nosso trabalho, porque o Arshot está aqui para ajudar as pessoas a se encontrarem, se reencontrarem e direcionarem aí as suas decisões, tá? Meninas, podem ficar aí com as palavras finais para a gente encerrar. Quero só agradecer, né, mais uma segunda-feira aí juntos, né, levando aí conhecimento e reflexões para as pessoas e colocando o Arshot aí, né, visível para todos, para qualquer coisa que eles precisarem, entrar em contato com a gente por direct, né, e que nós estamos aqui à disposição. É isso. Então, só fazendo um fechamento mesmo, deixando uma pergunta de reflexão, né? O quanto eu, você, estamos sendo autorresponsáveis nas nossas escolhas, na nossa vida, nos nossos projetos, né? O quanto de autorresponsabilidade nós precisamos ainda fortalecer para que realmente a gente chegue num resultado excelente, como a gente espera e que a gente merece, né? Então, acho que fechar com uma pergunta
para a gente levar para casa, né? Levar para o travesseiro, que seja, enfim, em algum momento, na hora do café. Aqui a gente já está quase na hora do lanche, na hora do café. O quanto de autorresponsabilidade eu já tenho exercitado e que preciso fortalecer, né? E se precisar de suporte, ajuda para fazer essa reflexão, e eu percebi que eu posso ser mais autorresponsável. E como que eu posso fazer isso? Nós estamos aqui para dar esse suporte, para apoiar e para realmente fazer uma atividade que leve, né, a essa melhora aí na questão da autorresponsabilidade, que com certeza vai transformar vários outros pontos aí da nossa vida, da sua vida também. Então é isso. Obrigado por estarem conosco até aqui e nos vemos na segunda-feira de novo. É isso aí. Até Ótima a segunda, semana, meninas. gente. Beijo. Tchau, pessoal. Ótima Beijo. semana. Beijo. Tchau.